programa de hoje, vamos conversar com o eterno Rei Momo Carioca e também carnavalesco, arquiteto. Eu converso com Alex de Oliveira. Alex, tudo bem, querido? A honra, tudo ótimo. É um prazer imenso, inenarrável de estar podendo participar desse momento contigo. Tão almejado, né? A gente conseguiu fazer esse agendamento e contar um pouquinho da minha história, da trajetória, desses 11 anos à frente do maior espetáculo da Terra e depois como é que eu pude aproveitar desse conhecimento, né? E atuar nos bastidores para que a gente cada vez mais possa incrementar a festa. Então, assim, somos verdadeiros amantes da folia. Divulgar, né, e levar para fora das linhas, né, porque você é um personagem. Nós estávamos conversando isso nos bastidores, né? Como você é um personagem, né, tão querido, tão solicitado, tão visto, não só na bolha do carnaval, Já mas se também... faz bastante tempo que eu me ausentei da função principal, né? Sim, e vamos falar um pouco da Sim. questão de você ter sido Rei Momo por 11 anos. 11 anos, né? É o Isso. maior reinado? Não, na Ou o verdade, Bola... vivo sim. O Bola ficou por 9 anos, porque ele Sim. veio a falecer de uma forma precoce. Mas o Edson Santana ficou por 12 anos. Ah, o Edson Santana. Edson Santana Exatamente. foi o maior vencedor da história. Eu, assim, sou o maior vencedor da era Liesa, Sambódromo. E isso é muito minha honra, assim, saber que eu sou carioca da gema, bairrista, e amava carnaval. Tive a oportunidade, em 1983, meus pais, enfim, não eram ligados diretamente em nenhuma agremiação, era uma família típica de subúrbio, eu morava no Jardim de Dentro, e meu pai era diretor do Chase Manhattan, e aí o grupo lá de americanos resolveram vir conhecer o carnaval, e conseguimos alugar lá um espaço no camarote, aí eu fui para o Sambódromo pela primeira vez, e vi o desfile de perto, e Isso fiquei você é encantado. um menino ainda. Tinha 10 anos, né, tinha 11 anos, e aí eu vi o carnaval do Renato Lage, e eu fiquei encantado, pedi para descer, para ver de perto, e eu imaginei naquele momento que era aquilo que eu desejaria trabalhar um dia, poder desenvolver, não tinha noção nenhuma. E aí, enfim, fui resolver alguns anos depois fazer a graduação de arquitetura. Na faculdade, já começava a frequentar as esquadras, né? A arquitetura veio antes, então? Veio, eu me formei em 96, e aí, em 96 eu fui vice pro Bola, foi a primeira vez que eu concorri. Em 97 eu me tornei Rei mas Momo. vamos fazer uma parada aí para o público poder entender, né? Sim. O que levou o Alex, né, o universitário, a dizer, não, Sim. eu quero me candidatar ao cargo de Rei Momo? Né? A gente precisa também pontuar que naquela época, né, Existia uma obrigatoriedade de 150 quilos para você se tornar candidato a Rei Momo. Vocês devem estar olhando para o Alex agora, porque o nosso público, Alex, nosso público é muito diverso. Sim, eu sou aquele que pesei 230 quilos. Isso. Então eu era o Rei Momo tradicional. E sou o único também que continuei Rei Momo depois já pesando 80 quilos. Enfim, ficou um legado depois de o critério mudança. Mudou, né, Isso, por questões a prefeitura lógicas, né? percebeu que não existia o porquê mais, né, dessa questão de escolher o mais gordo, né? Enfim, qualquer personagem podia ter o espírito de folião e representar bem a majestade maior do carnaval. E aí abriu, inclusive, a oportunidade de muitos outros, né, concorrerem. Sim. Na verdade, anterior a isso, nós éramos basicamente 6 candidatos sempre, né, que se renovavam nas oportunidades. Porque tem também o pré-requisito de ter samba no peso, pé, né? ter samba no pé e ter uma escola de representação, né, ter um envolvimento com alguma agremiação, alguma entidade. Eu fui, através de uma tia pela primeira vez, e através da Ana Paula Pereira, que tinha sido a última rainha do Bola Viva, era amiga muito próxima, aí eu já morava em Jacarepaguá e nós ficamos muito unidos, né, por conta da proximidade. Eu vice Rei Momo e ela rainha do carnaval. O Bola já se encontrava num estado de saúde complicado. E aí eu fui começando a preencher essa agenda, né, de eventos junto à Rio Tour. Enfim, e aí teve uma noite que ela foi homenageada, porque ela era representante da Mocidade Independente de Padre Miguel, e aí eu fui na quadra. Quando eu botei o pé na quadra,
Virou Fiquei mocidade. encantado, virei mocidade, e aí ainda tive a honra de ver a família Andrade na quadra. E comecei, a partir de então, no ano seguinte, eu me tornei candidato à mocidade. Fui, como eu falei, primeira vez eu fui vice-campeão, e depois enveredei a ganhar 7 anos seguidos, até que houve a questão era o ex-prefeito César Maia, Uhum. que teve essa sensibilidade de mudança do regulamento, e aí eu E pude me... você acha que isso afetou um pouco a figura emblemática do rei? Porque o rei Momo, Sim, né, é sim, uma figura histórica, é sim, folclórica, é uma figura europeia, enfim, sim. e tem É, todo aquele perfil da fartura, né? isso. Na Mas a verdade, eu gente estou se finalizando depara aí até... com a questão política, né? Sim, sim. Que a gente E aí. uma questão de novos tempos, né? Assim, Sim. pensar na... Na verdade, foi até uma sugestão da Organização Mundial de Saúde por conta da epidemia, que é a obesidade. Mas, como você bem falou, Momo, na verdade, é um símbolo da mitologia greco-romana. Era um gordo bonachão que, enfim, cultuava os banquetes, as festas, né? Você foi, acho que, um dos primeiros a fazer um carnaval, contando a história do carnaval. Ah, e eu fecho o Sim, carnaval com uma sim. homenagem ao Bola, né? Que é Sim, uma sim, isso, escultura isso. gigante, E eu vim né? na frente, né? Eu pedi Exato. autorização, e, e então, no início foi muito difícil, por conta de duas questões, né? Eu substituí o Bola, Sim. que era enfim, uma figura que, enfim, até hoje ainda representa esse símbolo, e nessa transição de mudança de peso. Então, algumas pessoas reclamavam, mas agora o Rei Momo tá paraguaio, tá muito magro. É, Mas são novos tempos, né? sim, sim. E era Agora, engraçado que quem há muito tempo não me via falava assim: o que aconteceu contigo? Tá doente? Eu falei: não, agora que eu tô com saúde. tá, Eu mas já estava vamos numa lá. iminência de morrer, Acho assim. que são duas coisas, eu vejo assim, duas Sim, coisas distintas, né? Você era o Rei Momo, sim. no perfil de um Rei Momo Uhum, tradicional, uhum. mudam os critérios, né? Mas Perfeito. isso não foi o gatilho para que você tomasse a consciência que Não, você foi a precisava. questão do risco de saúde mesmo. E aí acontecendo o mesmo processo que aconteceu com bola. Porque a gente, na verdade, se dedica cada vez mais se manter no posto, né? E como era um concurso para escolher o mais gordo, a gente está engordando para não correr o risco de, né, ser substituído. Então eu comecei com 150 quilos, já estava com 230, já estava com uma hipertensão muito séria. E aí um médico da família, enfim, perguntou se eu não estava sentindo nada, se eu já estava explodindo, né? Assim, tava na Uhum. obesidade mórbida e ainda ficou brincando, olha, ainda falou com meus pais, ó, toma cuidado, se ele morrer na avenida, pelo menos o pessoal vai prestar homenagem a ele lá no meio de São Bódromo É. mesmo. E aí isso foi o gatilho para que eu, enfim, se eu tivesse que não mais concorrer, eu já estava satisfeito por ter exercido por 7 vezes essa oportunidade. E na verdade, tentei fazer uma cirurgia de redução bariátrica, né? Mas foi impossível por conta do peso que eu tinha, né? Então o médico sugeriu que eu colocasse um balão, ia ser um paliativo, Uhum. para que em 1 ano e meio, 2 anos, eu pudesse aí sim fazer a redução de estômago. Mas, por incrível que pareça, não foi suficiente. Só com a implantação do balão gástrico, Ah, que que depois interessante. de 5 anos eu retirei, e eu eliminei 150 quilos. Isso revela em você, Alex, Sim, eu sei porque, enfim, uma força de vontade sim, sim. absurda, né? Em Porque é uma 2 anos, pessoa que se emagrecer propõe. 150 quilos, Eu digo que é dor mesmo. A dor era determinação, objetivo e resultado. Porque no início é bem difícil. Eu comia, sei lá, mais de 1 quilo de alimento por refeição. Era uma panela. E você tem que se sujeitar a começar a entender o processo de comer um copinho de 200 ml, entender que aquela quantidade de comida realmente era muito desnecessária e que você precisa nutrir célula. Então, assim, essa questão multifuncional é muito importante para quem passa por esse processo de bariátrica, porque senão a cabeça não acompanha, né, as Sim, sim. necessidades. Né? E a operação, eu digo que é como se você tivesse sofrido um acidente. Você vai reaprender a viver, né? E aí a se alimentar da forma correta, igual criança. Então, as primeiras semanas, os primeiros meses, é só papinha, igual neném, até para comer depois
começar a fazer engrenar, uso né? de alimento sólido e seguir a vida, Essa né? tua determinação, que é clara e evidente, né? Que ela está aqui na nossa Sim, frente, né? Você Eu hoje... até dei uma mole, já engordei um pouquinho, mas enfim. Não, você é um homem elegante. Fora isso, você também Sim, tem uma- um, um olhar, quando eu falo da elegância, também na sua indumentária, né? Eu acompanho sim. você nas redes sociais, né? Então, essa Sim, coisa da sim, vaidade também, né, no bom sentido, sim, vem agregada à perda de peso. sim. Existiu uma grande mudança É. de personalidade em você, essa tua determinação, essa tua força de vontade, né? Quanto que isso te ajudou, te ajuda na função de hoje, arquiteto e carnavalesco? Bom, na questão específica do carnaval, eu tive a honra de ter sido coroado pela nossa professora Maria Augusta. Ela era ela, na verdade, ela era presidente da mesa de júri. E aí, no dia seguinte, eu não te conhecia, e vieram todo mundo enfim, parabenizar. Ela falou assim: olha, vamos marcar assim que possível. Eu moro no Flamengo, eu quero que você vá lá, porque você precisa aprender o que é ser rei momo. E aí eu chegar lá, tinha uma enciclopédia. Ela falou assim: olha, lê isso aqui tudo, que depois a gente vai conversar. Enfim, então, assim, é saber que é um ritual, né, e que tem uma série de determinações e normas que precisam ser cumpridas, Uhum. né, de apresentação, de postura, e aí entra muito por conta de eu ser taurino, né, e enxergar que precisa ter esse cuidado, né. E agora, aí ficou muito mais fácil, né, eu tinha muita dificuldade, logicamente, eu era rei momo, eu tive um amigo que foi muito tempo gerente da Guess, que era o Gilberto, a gente fazia aniversário juntos, e por conta de ter sido rei momo, ele me apresentou toda a diretoria da empresa e eles me vestiam para facilitar, porque assim, eu tinha 1,60 m de largura, então ou mandava fazer roupa ou não tinha onde comprar, né? Era mais que você tivesse condições financeiras. Mas eu sempre tive muito cuidado com essas questões, e aí eu acho que esse senso estético me ajudou na questão da arquitetura, né? Porque eu acho que quem já tem vocação ou um olhar, mesmo que ainda não tenha ainda uma formação específica, já nasce com esses critérios, né? Esse tipo de perfil. Se deixar a criancinha com 10 anos, já vai querer organizar a festinha dentro de casa, vai mandar a mãe ai, mãe, troca de roupa, não é assim que se veste. Ou a tia, tá feio, faz isso, faz aquilo. Então, a gente tem esse olhar aprimorado para essas questões, mesmo que ainda não tenha essa especialização. E aí pensei como chegar ao carnaval, né? Como eu falei, minha família não tinha ligação nenhuma direta, meus pais eram torcedores do carnaval, como qualquer família tradicional do subúrbio. Minha mãe era portelense e meu pai era mangueira, então na quarta-feira de cinza era um inferno lá em casa. E até que me sugeriram, faz arquitetura, que é possível que através de arquitetura, como você consegue atingir essa oportunidade de trabalhar no carnaval. Me lembro que acho que 87, os anos 80, eu ainda fui pela primeira vez num pavilhão de São Cristóvão, que era onde fazer uma alegoria. Fiquei fascinado, mas era assim, um universo surreal para quem não entende. Como que eu vou chegar a isso? Né? E quem não entende, né? Na verdade, quem não está no Rio, não tivesse essa oportunidade. Hoje em dia a gente tem a cidade do samba. E foi até, inclusive, eu tive a honra pelo prefeito Eduardo Paes de fazer um projeto de remodelação. Aí, por conta de ser o único arquiteto rei momo que entende dessas coisas de bastidores de carnaval. Então, isso tudo acho que veio a conciliar. E aí, quando eu tive também duas pessoas que me ajudaram muito nesse processo de transformação, que eu deixei de ser rei momo para me tornar docente, e aí eu comecei a me tornar professor. E aí hoje... Sim, estou lá, agradecer a professora Lourdes Luz e o William Malman Bittar, que foram duas referências nessa história, e me convidaram para começar a ser professor. Eu nunca tinha entrado nessa seara, e fiquei muito feliz, e agora me tornei mestre em engenharia ambiental, e isso muito me orgulha. Vamos falar já sobre isso. Vamos fazer um breve intervalo, eu retorno já com esse bate-papo aqui no Quintas com Quintais. Voltamos com Quintas com Quintais, eu sigo conversando com o carnavalesco Alex de Oliveira.
Alex, para a gente fechar esse assunto físico, né? Vamos Sim. falar assim, né? A gente tem A muita história, transformação. muita arte para conversar ainda, né? Passa para a gente aí uma situação onde a sua obesidade te atrapalhou ou te colocou numa, digamos assim, uma saia justa. Poxa. Então, tem duas situações. Primeiro foi um grupo, eu já era Rei Momo, 2000, 2001, nós fomos a Kobe, abriu o carnaval, eram mais de 200 pessoas, eu sentei ao lado de Selminha Sorriso, e aí imagina a pessoa com 1,60 m, 230 quilos, né? Eu fui daqui ao Japão, só pude usar o toalete quando cheguei no Alasca, que era onde era o intervalo para troca de aeronave, Aeronave. porque não passava no vão do toalete. E uma outra situação, assim, também muito, enfim, vergonhosa. Eu, nessa época, ainda era estudante de arquitetura, estudei na Gama Filho, na extinta Gama Filho, e aí para Jacarepaguá eu pegava um ônibus, que era o 636, até que um belo dia foi uma mudança na estrutura interna do veículo, né, enfim, do ônibus, e criaram aquele curral. Eu não sei se quem é da antiga aí vai lembrar, que você entrava direto e tinha que passar pela roleta. Aí eu pude constatar que, na verdade, eu não passava na roleta. E aí a roleta travou, o ônibus lotado, porque era às 19 horas do dia de semana, a metade, só para reduzir a história, a metade do ônibus da frente ria de mim, a outra metade me xingava porque não conseguia passar, teve que andar direto para Jacarepaguá para ir até a garagem lá da Redentor para desmontar a roleta. Então você imagina essa situação. Agora eu rio, mas assim, se você não tiver Tiveram que estrutura, é complicado. soltar a roleta para te liberar. Para poder me liberar a carga que estava preso lá. E aí é engraçado, o motorista, volta aí, recolhe para a garagem, porque ele não passa aqui, o gordão. Enfim, acharam que era pilha, mas era verdade. Caramba, né? E você já foi, algum momento alguém já chegou e falou, pô, Alex, você, para mim foi um incentivo, um exemplo? Muito, muito. Assim, logo em seguida que eu me submeti à cirurgia, como eu falei, o próprio doutor Osmar Krios, que foi o médico endócrino, quem me indicou esse processo todo, preparava palestras, né, para as pessoas entenderem, até porque muita gente tinha receio e medo nessa questão de cirurgia bariátrica, de cortar estômago, que tinha risco, enfim. E aí eu, praticamente toda semana, eu ia lá no auditório e não tinha como não falar e mostrar as imagens, aí vocês estão vendo, do antes e depois, dar meu depoimento e enxergar que a gente serve de referência para uma série de questões. As pessoas têm muita dificuldade, têm muito receio. E eu acho que não tem que protelar, tem que ter coragem e assumir o risco e chegar ao resultado. Legal isso. Você é Sim. um exemplo de força de vontade. É. E o gatilho? O gatilho ele fala, agora eu quero ser carnavalesco, que é uma função muito específica, sim. é uma função muito difícil. Sim. Você vai se deparar com as dificuldades quando a gente trabalha no acesso, Sim. as dificuldades quando a gente trabalha no especial. Sim. Esse primeiro passo, dizendo, eu quero ser carnavalesco. Então, na verdade, eu sou lá, como eu falei, de Jacarepaguá, e aí toda a diretoria próxima, que era da Renascer, e aí me chamaram, né? Eu já tinha esse gosto de visitar barracões, como a gente ia sempre ir lá e te idolatrava quando você apresentava os projetos. E aí eles me convidaram para que, na verdade, eu começasse a fazer cálculo de estrutura. Eu comecei, na verdade, fazendo auxílio de engenharia de alegoria, que é o que eu posso dizer que eu sou expert, né, para equilibrar forças, enfim, perceber mecânica, toda essa parte interna do carro. Já existia uma preocupação, começa a existir aí uma preocupação com a alegoria. Por conta do crescimento cada vez mais suntuoso do sambódromo e da estrutura dos desfiles. E eu comecei, então, nessa parte, fazendo essa responsabilidade numa equipe de criação por 2 anos na Renascer de Jacarepaguá, até que o pessoal da Unido Jacarezinho me fez o convite. Aí eu já estava fora dessa função de Rei Momo, para que assumisse um carnaval. Eu falei, gente, eu nunca fiz carnaval, não sei nem quanto cobra, não sei nem como é que é. Enfim, a escola tinha acabado de subir da 3ª divisão para a 2ª, então ela lá em Madureira, na Tenente Magalhães, e voltou a desfilar, porque antigamente o Grupo B, ainda era Grupo B, extinto Grupo B, desfilava no Sambódromo. E aí, enfim, eu me vi a condição de assumir um risco,
todo mundo na expectativa de saber se ia dar certo ou não. Eu mesmo nunca tinha tido aquela oportunidade de botar a cara desse jeito. Tive muita ajuda da direção da Universidade Veiga de Almeida, que me ajudou a preparar todo o projeto de protótipos, né, as peças pilotos dentro do design de moda. E, por incrível que pareça, né, uma loucura, eu fui batendo de barracão em barracão, pedindo aos presidentes que pudessem ajudar, porque a escola não tinha nada. É o garimpo, né? Aí fui no Berlan, ele me deu o carro que era abrir alas, uma Cassato Maru. Isso. Eu fui do Mário Burriel. Fui na Mocidade, e aí falei lá com o nosso patrono, ele tinha dado um carro que tinha Chico Espinosa, tinha feito toda a estrutura metálica vazada, que era, enfim, era um carro de autorama. Enfim, fui pedindo aos amigos que pudessem... de retalhos. Né? Por incrível que pareça, essa escola era a 12ª escola a desfilar, já na quarta-feira de cinzas. Assim que ela entrou na avenida, eu falei, gente, nunca mais quero isso pra mim, é um inferno, uma loucura, eu tô aqui de chinelo, sujo, sem comer, tentando encontrar a escola para montar, fantasia, não tem ninguém que dê suporte, eu só tinha os alunos para contar. Humanamente impossível, sei que acontece uma mágica, a escola fica em 3º lugar, e aí eu sou ovacionado, daí me leva a uma outra oportunidade que foi muito pior do que o Jacarezinho, que era no ano seguinte também, fazer a Portela. Nossa. Enfim, uma loucura. Aí já surge o Alex Carnavalesco, que já era conhecido, e aí... Mas vamos ver um pouco dessa tua história, sabe? Tá aqui no nosso, tá bom. na nossa tela, você conversar um pouco, falar um pouco sobre a tua trajetória. Essa foto aí foi, na verdade, eu era garoto propaganda na época extinta Telefônica, e aí esse material foi divulgado amplamente pela cidade do Rio de Janeiro. E já era um trabalho profissional, né? Isso, e aí foi, na verdade, a Rio Tour cuida dessa imagem do Rei Momo para que, enfim, seja explorado da melhor maneira, e foi muito bacana, né? Essa fantasia esse ano foi 2000, era o carnaval dos anos 500 anos, essa época foi a primeira vez que eu fui assistir um carnaval de rua, minha avó morava em Quintino, na rua Fazenda da Bica 74, e aí meus pais iam pro bloco, né, pro baile de carnaval do Flamengo, e eu e meu irmão, somos nós dois, eu fui pela primeira vez no Coreto de Quintino, conhecer carnaval. Bonitos os coretos, né? Sim, e era lindo, e era muito legal porque funcionava, as crianças ficavam extremamente... Ninguém pensava em ir para Sambódromo, cada área fazia assim, a sua Eu sou mais antigo que você, né? Bem mais antigo. Então eu lembro do Coreto de Jacarepaguá da Freguesia, que era um acontecimento, né? Sim. Coisas lindas que eram colocadas. Bom, essa aí foi uma das minhas rainhas, foi Amanda Barbosa, que ela inclusive também foi rainha do carnaval. Nunca mais eu vi a Amanda. Está na Europa? Ela mora nos Estados Unidos, já tem mais de 10 anos. E foi rainha do carnaval em São Paulo e no Rio, né? Então, aí vocês podem ver, aí já tinha operado, eu operei em 2002, né? Já estava começando a emagrecer, vi que o rosto já estava menor. E é muito bacana saber que a gente representa, e agora elas são 2 princesas, que na verdade são irmãs e rainhas do coração, a Cíntia foi a primeira e a Renata Veridiano. A gente mantém muito, na verdade, eu procuro ser uma pessoa muito correta, né? Somos, né? E eu tenho muito carinho, e aí até hoje a gente se torna família mesmo. São pessoas que a gente vai trazendo, leva para a vida, vivência, porque né? Assim, geralmente o concurso acontece em outubro, novembro, organizado pela prefeitura, e a gente fica em função desses 5 meses dos eventos oficiais, são mais de 500 eventos, então a gente vive no hotel, roda, viaja, enfim. Isso aí uma das suas entrevistas, né? Foi homenagem na do Sambódromo. Aí já falando, inclusive, da Associação dos Reis Momos, ano passado eu assumi esse posto. Isso começou, na verdade, na pandemia, que não teve carnaval, e a gente resolveu se unir, não é possível, já que a gente simboliza o carnaval, pelo menos fazer uma reunião online, uma live, que era muito comum, né? E aí consegui descobrir, além dos reis do carnaval carioca, somos já 50 reis momos espalhados no Brasil e mais de 200 pelo mundo. Esse foi o carnaval de 200 anos. Você vê que aí já tinha uma indumentária mais elaborada. Eu convidava geralmente um carnavalesco, você desenhou uma fantasia para mim. Teve o Roberto Chanieschi também, Rosa Magalhães, então a Renato Lage. Eu pedi os melhores da história do carnaval
para me dar a honra de vestir uma fantasia oficial. Essa foi em homenagem aos 500 anos, aí Chiquinho Pastel, meu mestre Chiquinho frente da vai estar com a mocidade. gente aqui também para conversar um pouco sobre E eu comércio. procurava realmente ser um rei à altura. Eu sugeria, né, à prefeitura, quero até agradecer. Naquela época, a corte e o rei Então, recebiam precisa resgatar isso, Eles precisa ter recebiam esse cuidado. pelo ano todo, né? Sim, Hoje em dia, recebia não. pelo ano, não. Agora recebe uma premiação, eles Uhum. até reajustaram o valor de uma forma condizente. Atualmente, as inscrições estão, inclusive, abertas, até o dia 25 do próximo mês, para quem que deseja ser rei momo, rainha do carnaval, princesa. E eu quero agradecer aí ao vice-presidente Galo, ao Flávio Teixeira, que é o diretor de operações, porque agora, nos últimos anos, eu faço parte da comissão julgadora. É isso que eu ia te perguntar. Você está ligado à Sim, prefeitura estou ainda lá à diretamente com prefeitura relação... e para justamente dar esse auxílio, dar esse suporte, porque você pode vencer um candidato que nunca teve oportunidade e corre risco de cair numa situação ruim, ter uma imagem Existe em você essa negativa. preocupação de passar o histórico da figura do rei momo? Sim. Porque essa pessoa está representando. O que representa? O cara fala, Sim, não sei. Então, assim, tem que ter cuidado nessas questões. Isso serviu para que eu tivesse essa responsabilidade, esse trabalho junto à prefeitura. E eu estou, através da editora Rovelli, finalizando um livro, assim, se passaram 10 anos, contando a história do rei momo. Que maravilha. Aí você volta também aqui não para falar um tem, pouco. assim, um livro específico, né? A gente tem muito pouca bibliografia, né, sobre carnaval, né? E aí, especificamente, essa é a capa do livro que eles sugeriram. E aí a gente vai contar aí essa trajetória, prestar homenagem aos 18 reis momos que houve no Rio de Janeiro, nessa história, desde que oficialmente a prefeitura organiza, e contar um pouco da mitologia, o porquê dessas figuras, o porquê desses símbolos. Mais um livro aí informativo. É fantástico. Mais um livro fantástico. com a temática do carnaval. Né? E aí? Esse, vamos para quem não Cheguei sabe. ao meu mestre. Na verdade, essa é a logomarca do enredo que a Porto da Pedra está fazendo no Carnaval 2026. Sim. Que é um enredo que fala sobre os profissionais de sexo. Sim. E aí eu fiz questão de colocar aqui, porque o Alex, ele também tem esse enredo. Né? Então, para deixar, também para esclarecer as pessoas que estão um pouco distantes aqui do nosso núcleo de trabalho, que é possível acontecer que um profissional como o Alex, já renomado, pense um enredo, e aí outro profissional também pense um enredo. Sim. E aí essa história vai, por várias circunstâncias, a Porto lança o enredo antes do Alex. E aí, ao invés de se criar um embate ou um desconforto, muito pelo contrário, né? Você é único, inédito, uma pessoa assim, incomparável, que tem esse cuidado, que não é muito comum, infelizmente, de apresentar, ainda fazemos uma reunião online. Fizemos eu, você e Leandro Vieira, né? E me fazer o convite para que eu possa, pelo menos, estar próximo. Assim, eu sou seu fã, então, assim, não tem preço que pague. Você, na verdade, anunciou esse enredo nos anos 90, muito antes. A oportunidade que eu tinha era em 2005, antes da mudança de uma diretoria na Caprichosa de Pilares, que foi, você já conhece muito bem. Começo lá, foi uma ruptura e mandaram toda a diretoria embora. Eu ia apresentar, tinha sido apresentada essa proposta, eles tinham aceito. Eu ia fazer um recorte em cima do livro, que era o Ilhoas, Rameiras e Polacas. Então a gente ia falar basicamente desse mundo carioca, porque era grupo de acesso, era um universo menor. Mas você me deu essa oportunidade de poder contribuir. Espero que eu possa lá fazer cenografia, né? Não tenho mais, não mesmo mais nenhuma oportunidade de ser carnavalesco em escola nenhuma, até porque eu agora, nos últimos anos... Não diga isso. Nos últimos anos eu me dedico ao camarote, então eu tenho feito a cenografia lá do Setor 9 todo, junto com a Global e o Rio Private, então eu gosto e é mais fácil, porque aí eu consigo conciliar minha vida docente em janeiro e fevereiro, que eu estou de férias, ir lá fazer esse carnaval, então não tenho mais tempo hábil de ficar no barracão 9 meses. Mas espero estar lá contribuir, poder te ajudar e estar contigo. Era importante, eu fiz questão de citar, porque é uma espero que o resultado seja justo. E também parabenizar a diretoria da escola por essa ousadia. É uma importância também, né? Muito, pelo tema, porque é extremamente válido. Tem mais uma foto aí. Sim, aí prestando homenagem ao nosso presidente, ao nosso patrono lá, da Mocidade Independente Pai Miguel, Flávio,
e Dr. Rogério, que me incumbiram dessa responsabilidade, na verdade, passar esse problema para os carnavalescos, que eu preciso estar inserido no enredo na medida do possível, e venho lá a cada ano de rei da folia, no Carnaval da Mocidade. Ano que vem a escola vai falar de Rita Lee, e aí Renato lá já tive com ele no último domingo. Você me trouxe um problema, hein? Você não quer parar, não? Fica quieto, botar uma camisa. Eu falei, não, eu quero continuar na minha posição. Aí já era a tua função de arquiteto, Isso, né? É um escritório que eu abri junto com o Marcos Rondon, que é meu sócio, e a gente tem esse projeto tem esse escritório de arquitetura, design e reforma, no Casa Shopping. A gente tem aí o AR Arquitetura, que é um espaço de Instagram, e eu uso aí esse meu conhecimento, né, para auxiliar nos variados tipos. Eu posso dizer que eu sou muito flexível nessas questões de ser arquiteto, porque como eu me tornei professor, para ensinar eu tenho que saber qualquer modalidade, de arquitetura hospitalar a cenografia, né? Então eu tenho feito muitos restaurantes que a gente consegue usar essa expertise. Aí já é você no camarote. Ah, isso Sim, aí é sim. ano novo, né? Isso foi ano novo, mas eu usei essa mesma estrutura para fazer lá o camarote, aproveitei esse olhar. Na verdade, é aquele pastilhado, né, mais moderno. E o camarote é um espaço bem bacana. Na verdade, são para 800 convidados. A gente prioriza um ambiente que não tenha boate, que não tenha... mais tranquilão para o carnaval. A gente tem um ticket de média de idade mais alto. E a pessoa compra ingresso para assistir o desfile da escola de samba. Então não tem nada contra nenhum artista, mas se você quer... Espero que o teu conceito ter esse se cuidado. espalhe. E isso foi a última Aí oportunidade só parte que eu tive. acadêmica, né? Eu, através de um amigo professor, me indicou, eu fui aprovado para fazer uma palestra no MIT, em Harvard. Isso foi em novembro de 2024, para falar justamente do último projeto que o prefeito... Era um outro terreno, porque, na verdade, a cidade do samba está sendo desenvolvida para as escolas do grupo da Série Ouro, aqui no Rio de Janeiro, que seria, para quem não sabe, a segunda divisão. E ele tinha um suposto terreno e ele me deu a incumbência de desenhar, acabou não tendo... Foi cedido para o governo federal esse terreno, que seria na Avenida Brasil. Então, na época, esse projeto, que seria uma cidade do samba sustentável, até para não se tornar um elefante branco para os presidentes, para manter a cidade do samba. Já debatemos isso aqui também. Sim, é muito complicado, então não adianta te dar uma chave de primeira locação e agora se vira e tudo e gasta tudo dentro. Paga 2 gás de telefone. E você não tem dinheiro para o carnaval. Então, assim, é um cuidado e esses são meus pais. E esse carinho aí, de quem? É engraçado, assim, foram as pessoas que me ensinaram a ser do jeito que eu sou. Eu sou muito devoto de Santa Rita, porque eles nasceram os dois no mesmo dia, que era 22 de maio, que é o dia de Santa Rita. E minha mãe, assim, nossa, quem conheceu, quem teve a oportunidade de estar um pouco mais próximo de mim, sabe da minha mãe, da minha avó, que eram as pessoas que mais eu amava no mundo. Eu sei que onde estejam vão estar nos acompanhando. Sou eu e meu irmão nessa luta. Foram esses que moldaram esse nosso Alex de hoje, né? Minha mãe faleceu com 65 anos, meu pai com 60, minha mãe com 60, meu pai com 65 anos. Então, assim, eu fui muito criado por vó, uma dádiva. Minha avó viveu até os 105 anos e vai fazer chorar. Minha avó todo ano ia para a avenida com a gente, ficava lá no camarote, minha avó em Pérez Serrano. Aí eu me lembro dela chorando no carnaval que você fez, da Dona Ivone. Dona Ivone Lara. E assim, isso eu te agradeço pela lembrança. São momentos muito especiais e a gente sabe que deixa um legado. A gente tem um período aqui nesse plano para cumprir. Então, eu deixo, assim... Eu espero sempre que as pessoas, quando não estiverem mais aqui, possam lembrar que eu fui tudo isso aí. É importante. Que fui uma pessoa de gente boa, que merece esse carinho. Alex, fechando com essa imagem aí do teu anel. Do maior concurso de Rei Momo, isso foi doado do Paz que me deu. Eu ganhei medalha para Ernest e acho que eu faço esse como meu slogan de vida, que a gente precisa acreditar todo dia que é possível e vencer um pouquinho uma etapa, 1% já é o suficiente. Eu te agradeço. Em meu nome, Obrigado. Em nome da TV Alerj, da toda a direção da casa, quero te agradecer muito pela tua presença, pelo teu relato de vida, pelo teu exemplo que você é
hoje como um profissional arquiteto, um exemplo de perseverança. Então, eu acho que tê-lo aqui é um prazer muito grande para todo mundo da É uma TV honra para Alerj mim. e até para o objetivo do programa, que é justamente buscar aquele que está distante do Sim, núcleo carnaval, né? sim. E você hoje deu relatos importantíssimos, não só profissionalmente falando, mas também da sua história de vida, que sirva de exemplo. Mas aqui no Quintas com Quintais, Uhum. toda vez que o programa termina, a gente faz uma pergunta que sempre traz revelações interessantes e depoimentos interessantes. O que o Alex de hoje, consagrado carnavalesco, um homem do carnaval e arquiteto, falaria para aquela criança, para aquele menininho que está lá atrás? Acho que, assim, não me arrependo de nada, então eu ia falar para ele continuar sendo, ter só mais um pouco mais de cuidado com chocolate, para não chegar aonde cheguei, né, correndo risco de vida, mas não, seja gente boa, parabéns, Alexzinho, você é um cara legal. Que maravilha. Uhum. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Esse foi o nosso Quintas com Quintais e se você quiser rever esse programa, acesse as nossas redes sociais. Até semana que vem, aqui na TV Alerj, no canal do Povo.